Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, 1º de julho, Scott. 1º de julho de 2026. E o nosso querido amigo, nosso irmão, Scott Ritter, tá aqui com a gente. Bem-vindo, Mike. Scott, obrigado pelo convite. E deixa eu começar, Scott, com um novo artigo do Washington Journal. Ele diz que Trump foi informado sobre opções de guerra total contra o Irã, mas decidiu continuar com as negociações. E parece que eles ainda estão considerando voltar à guerra. É por isso que ele está recebendo esse tipo de briefing. E aqui está o que J.D. Vance disse recentemente, numa entrevista ao podcast do Ben Shapiro. O que o presidente nos pediu para fazer é usar esse memorando de entendimento para, de certa forma, reabastecer a economia mundial do petróleo, repor alguns estoques e depois ver como as coisas ficam. É isso. Qual é a sua interpretação sobre isso? Porque tem gente questionando, até mesmo o memorando de entendimento. A gente sabe que esse memorando é mais como um tipo de roteiro, não é algo que traga compromissos reais de nenhum dos lados. Mas o argumento, basicamente, é o que o J.D. Vance acabou de dizer. Os Estados Unidos estão se preparando, tentando lidar com essas questões econômicas, e agora talvez voltem a agir logo depois das eleições de meio de mandato, ou até antes. Como você entende esse tipo de notícia quando vê reportagens no Wall Street Journal e ouve o J.D. Vance, que muita gente diz ser alguém que tenta negociar, que busca alternativas a Washington, falando desse jeito? Antes de tudo, você precisa entender que os Estados Unidos são incapazes de cumprir acordos. Não existe nenhum memorando de entendimento. O J.D. Vance acabou de dizer que não existe MOL, porque o MOL não é uma pausa. Você leu o MOL como se fosse uma pausa? Eu não li o MOL como uma pausa. O MOL deveria ser um cessar-fogo que abriria um período de 60 dias de negociações. Seria uma interrupção total das hostilidades. O que o J.D. Vance acabou de dizer é que não há fim da guerra. Isso é só para ganhar tempo, para a gente reabastecer o petróleo e depois voltar tudo de novo. Então por que diabos o Irã está negociando? Pois é, o MOL não vale mais nada. O Irã devia estar detonando os Estados Unidos agora, porque a guerra ainda está acontecendo. Acabem com as bases americanas. Apaguem Israel do mapa. Se não fizerem isso, então é só um jogo. Isso quer dizer que o Irã também está jogando esse jogo. E é o que eu venho dizendo o tempo todo. Eu digo que os dois lados estão jogando, porque enquanto os Estados Unidos estão reabastecendo seus tanques de petróleo, o Irã está reerguendo a economia e também recuperando o poder militar, reconstruindo e tudo mais. Mas o Trump não recebeu um informe sobre um plano de guerra total. Não existe um plano de guerra total com o Irã. A gente já fez o plano de guerra total. A gente perdeu. O que mais a gente pode fazer? Bombardear de novo com o quê? Com armas que a gente não tem? Invadir com divisões que nem existem? Não é como se estivéssemos mandando dezenas de milhares, centenas de milhares de soldados para a região, acumulando munição, combustível e todo o equipamento necessário para uma longa campanha terrestre. A gente não tem essa capacidade. Tudo o que temos é poder aéreo, e esse poder foi bastante reduzido por causa do gasto de munições que não conseguimos repor. Então, neste momento, o Trump só está ganhando tempo até as eleições de meio de mandato. É só isso. É uma manobra política para ganhar tempo. Ele é um mentiroso, um charlatão, um fraude. Ele é o Donald Trump. Todo mundo devia saber disso. Os iranianos sabem disso. Mas se você já entra sabendo, então ajusta suas ações de acordo. Isso quer dizer que o Irã não está parado. O Irã está fortalecendo sua capacidade militar. O Irã está fortalecendo sua economia. Da última vez que eu verifiquei, era o Irã que tinha um monte de petroleiros saindo do Golfo Pérsico para o mar aberto, indo para o mercado. Eles venderam muito petróleo. Estão ganhando muito dinheiro. Estão levantando fundos. Essa é a realidade. A realidade é que, no fim das contas, se o Irã não estiver disposto a fechar o Estreito de Hormuz de forma permanente até ter um tratado de paz de verdade,
É isso que o Irã vai conseguir. Porque tudo que o Trump está fazendo é jogar joguinhos idiotas, realmente idiotas e desonestos. Mas estamos falando de um país que estava negociando com o Irã para, sabe, resolver o problema nuclear, quando foi atacado não uma, mas duas vezes. Então isso é só mais do mesmo. Os Estados Unidos não são confiáveis e todo país do mundo devia estar prestando atenção nisso. Rússia, não dá para fazer um acordo com a América, porque não é um acordo de verdade. A América diz uma coisa, o memorando de entendimento diz que a gente se comprometeu com outra. Na verdade, não nos comprometemos com nada, a não ser em recarregar o tanque de petróleo. Só isso. Certo. Na sua opinião, vamos supor que ele esteja considerando uma guerra total. Eu acho que a única diferença que eles podem levar para o campo de batalha seria uma invasão terrestre, algo que eles nunca fizeram antes. Eles falam sobre isso, sobre a ilha de Karg. A gente teve o Keith Kellogg comentando sobre isso, o general Keeney também, na Fox News, falando do assunto. E basicamente o argumento deles é o seguinte: se conseguirem capturar a ilha de Karg, ou algumas ilhas no sul do Irã, isso teria um impacto enorme, não só sobre o Irã e sua economia, mas também sobre o Estreito de Hormuz. Eles poderiam, em essência, controlar esse comércio. Então vamos supor que esse seja o principal objetivo dele. Isso é viável do ponto de vista militar? Não. Quer dizer, talvez a gente consiga mandar um monte de tropas para lá e ocupar temporariamente a ilha de Karg. Mas e depois? A gente vai acabar criando uma situação tipo Dien Bien Phu, com nossas forças presas num pedacinho de terra que vai ser esmagado por mísseis iranianos que a gente não tem como interceptar. Vamos tentar manter uma cobertura aérea sobre a ilha, vamos perder aviões e, no fim das contas, vamos ter que retirar as tropas de lá. Além disso, eu nem acho que a gente consiga tomar a ilha. De onde viriam essas tropas? Como elas chegariam lá? Ninguém pensou direito nesse plano. Quando você envia dezenas de milhares de soldados, eles precisam pousar em algum aeroporto. Eu acho que o Irã vai saber qual é esse aeroporto quase imediatamente, assim que o primeiro avião chegar. E esse aeroporto vai ficar inutilizado, sendo atacado o tempo todo. Qualquer tropa que desembarcar vai ter que ir para um ponto de reunião, e esse ponto vira um alvo. Como é que você reúne as tropas, prepara o pessoal, deixa o equipamento pronto para operar, se eles estão sendo atacados por mísseis o tempo todo? O Steve Kellogg não sabe do que está falando. Nenhum deles sabe do que está falando. Isso é pura estupidez. Estupidez de verdade. Quero dizer, se eles apresentassem isso num curso de comando e Estado-Maior, seriam demitidos por incompetência, seriam afastados, seriam expulsos, porque isso mostra uma completa falta de conhecimento militar. Logística, logística, logística. De onde eles vão tirar a logística para essa operação de combate terrestre que querem fazer? Veja bem, estamos falando de 2 oficiais do Exército que não têm a menor ideia do que é uma operação anfíbia, porque acham que vão lançar paraquedistas na ilha de Karg e entrar com um ataque aéreo. Pense em Granada. Pergunta para a Força Delta e para o 160º como foi lançar um ataque de helicópteros contra um campo de pouso com pouca defesa. Eles levaram uma surra. Quando a gente entra na ilha de Karg, perde todos os helicópteros. Na ilha de Kotan, de novo, 11 helicópteros foram enviados, 8 foram danificados ou abatidos. 3 voltaram muito danificados. Veja, pessoal, a história fala por si. Podemos voltar a 1972, quando tentamos fazer um grande ataque aéreo no Laos, saindo do Vietnã do Sul. Perguntem às forças americanas de helicópteros que voaram junto com os vietnamitas. A gente foi simplesmente abatido do céu. Vá para a Guerra do Golfo, em 2003, quando a 101ª Divisão Aerotransportada tentou enviar seus Apaches para Karbala. Cada Apache voltou com danos de combate. Essa é a realidade. Esses caras simplesmente não sabem do que estão falando.
Quero lembrar a eles que o Irã venceu a guerra porque a gente não conseguiu fazer isso. E nada mudou. Na verdade, só piorou para nós. Então não existe nenhuma guerra total. Isso é uma mentira contada pelo governo para um Wall Street Journal que aceita tudo. Não houve nenhum tipo de reunião desse tipo porque nem poderia haver. É pura ficção. Não existe um plano de guerra total, porque a gente não tem capacidade para travar uma guerra total contra o Irã. Isso é um fato. Você está falando com alguém que realmente fez um plano para invadir o Irã em 1985. Eu sei o que é preciso. E o Irã daquela época não chegava nem perto do que é hoje. Olha, eu nem posso dizer com todo respeito ao Kellogg e ao King, porque eu não tenho respeito nenhum por esses dois. Eles são puros propagandistas. Propagandistas totalmente pró-Trump que estão mentindo para o povo americano. E ao fazer isso, estão enfraquecendo a democracia dos Estados Unidos. Porque um ponto essencial da democracia americana é o cidadão poder cobrar dos seus representantes eleitos o que eles fazem em seu nome. Para isso, a gente precisa ser um eleitorado bem informado. É dever e responsabilidade do governo ser preciso ao descrever os problemas para o povo americano. Afinal de contas, o governo trabalha para o povo americano. Não funciona ao contrário. O povo americano não é funcionário do governo dos Estados Unidos. É o governo que trabalha para a gente. E por isso ele deve prestar contas a nós. Eles têm a obrigação de dizer a verdade sobre o que estão fazendo. E o que temos agora é um governo mentindo para o povo americano, usando a mídia para sustentar essa mentira, para que as pessoas não façam as perguntas certas. Tem uma eleição de meio de mandato chegando, e Donald Trump quer que o povo americano continue o mais ignorante, tolo e mal informado possível, para que não cobrem dele responsabilidade. Porque se fizerem isso, ele vai perder a Câmara, vai perder o Senado e vai passar o resto do mandato sendo alvo de impeachment. Mostra o trecho do J.D. Vance em que ele diz isso, em que ele fala que o Donald Trump vai ser impeachado se perder as eleições de meio de mandato. O Donald Trump vai perder essas eleições porque ele simplesmente estragou tudo. Ele não entende. É um golpista, um aproveitador. Recarregar os tanques de combustível não resolve nada. Donnie, meu caro, os tanques estavam cheios quando você começou essa guerra. Aí os iranianos fecharam o Estreito de Hormuz e eles deixaram de estar cheios. Tudo que você está fazendo é jogando joguinhos idiotas. Se você entrar numa guerra total, não vai reconquistar o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz vai continuar fechado e a gente vai voltar a ficar sem nada. O povo americano devia ser esperto bastante para perceber isso e entender o que está acontecendo. Desde que o cessar-fogo foi anunciado entre os dois lados, tivemos algo como 4 ataques. Ataques americanos contra iranianos e depois respostas do Irã. Qual é a sua avaliação sobre o sistema de defesa aérea iraniano? Porque todos esses ataques aconteceram longe das fronteiras do Irã, na parte sul do país. Eles não atacaram alvos na parte oeste, como acontecia durante a guerra. Todos os 4 ataques foram basicamente no sul do Irã, nessas ilhas ou regiões próximas, em áreas como a Síria. Ficam muito perto do Golfo Pérsico e também do Mar de Omã. Você acha que há uma avaliação dos dois lados, tentando entender o que está acontecendo com a defesa aérea? Porque eu não me lembro se o Irã já tinha o Arash, o Archer. Eles disseram que tem um novo sistema de defesa aérea. Na minha opinião, é uma nova integração do sistema que eles já tinham antes. Qual é o seu entendimento sobre esses novos sistemas de defesa aérea de que o Irã vem falando? Eu não sei. Quer dizer, o que eu diria é o seguinte: o que a gente viu perto do fim da guerra foi que o Irã estava mudando de defesas aéreas controladas por radar, com as quais os Estados Unidos têm capacidade de lidar. Todo o nosso conceito de supressão de defesa aérea inimiga se baseia em identificar radares, destruir radares, neutralizar radares, fazer interferência em radares. E aí o que vimos com os iranianos? Quando os Estados Unidos ficaram sem armas de longo alcance,
foi que eles passaram a usar guiagem eletroóptica e guiagem por infravermelho, outros tipos de aquisição de alvo, e os Estados Unidos começaram a perder aeronaves. Foi nesse momento que a gente imediatamente começou a dizer: olha, precisamos de um cessar-fogo, porque tínhamos perdido a vantagem. Sabe, mas isso é uma análise superficial. Ou seja, eu não posso te dizer quais sistemas foram usados. Não posso te dizer se isso foi improvisado ou se fazia parte de um plano prévio. Os iranianos, com razão, não estão contando nada para ninguém. E por que contariam? Não é função deles explicar para mim ou para você como estão organizando a defesa aérea deles. É segredo. Então a gente fica só tentando adivinhar. Mas eu acho que dá para perceber, pelo tipo de alvo que os Estados Unidos estão atingindo, que não estamos fazendo uma penetração profunda no espaço aéreo iraniano. Estamos atacando nas bordas, o que significa que estamos usando o que restou das nossas armas de longo alcance para atingir esses alvos. Sabe, o que me impressiona é que, mais uma vez, a gente vê nos Estados Unidos esse discurso de que os iranianos são imprevisíveis. O J.D. Vance vive falando desse jeito. Mas, pelo que eu ouvi até agora, antes da guerra começar e também durante a guerra, eles basicamente fizeram tudo o que disseram que fariam. Então, por que é tão difícil entender qual seria a reação dos iranianos? É algum tipo de ignorância da parte deles? Eles simplesmente não querem ouvir o que o pessoal no Irã está dizendo. O que é isso, afinal? Olha, lembra que o J.D. Vance, antes de tudo, está falando com o público americano, o que significa que ele está mentindo. De novo, estou dizendo bem direto, o governo Trump não sabe dizer a verdade para o povo americano. Então, o que você quer que eu faça? Que eu analise as mentiras dele. Por que ele está mentindo? A gente sabe por quê, porque ele não consegue dizer a verdade, porque a verdade dói. Sabe, os iranianos não são imprevisíveis. Na verdade, eles têm sido o adversário mais previsível que se pode imaginar. Mas você precisa chamá-los de imprevisíveis, porque os Estados Unidos não têm conseguido manter nenhum tipo de resultado previsível nessa situação. A gente está perdendo, estamos sendo derrotados. E em vez de admitir que os iranianos estão ganhando por causa da nossa incompetência, o que o governo faz é tentar moldar o campo de batalha mental. É uma guerra psicológica sendo travada agora contra o povo americano, pelo próprio governo americano. Basicamente, eles precisam dizer algo que o povo entenda. Então, povo americano, todo mundo sabe como é. A gente acorda de manhã, segue a rotina, e de repente o carro não liga. Algo imtecídio aquilo. And we're hatohueu emelético do tanhecha. E agora ethips rudfatnod, for. Tá vendo? Isso disfarça o fato de que eu fui incompetente, que eu não protegi meu carro contra o tempo, não limpei o carro, deixei um rato fazer ninho dentro dele. Aí a gente diz que foi algo imprevisível. Não, foi previsível. Se você deixa o carro na garagem e permite que ratos façam ninho no motor, eles vão roer a fiação e você não vai conseguir ligar o carro. Qualquer pessoa que mora numa área rural sabe disso. O J.D. Vance, infelizmente, está caindo no mesmo padrão de comportamento em relação ao povo americano que o Donald Trump já segue há um bom tempo. Mentir, mentir, mentir. Ele não consegue dizer a verdade. Simplesmente não é capaz de dizer a verdade. Pois é. Você acha que a gente teve aquele memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos? Então eu não entendo qual foi o motivo do memorando entre o Líbano e Israel. Porque esse memorando no Líbano não traz nenhum tipo de compromisso, como você mesmo mencionou sobre o memorando entre os Estados Unidos e o Irã. E a gente tem o parlamento contra, o Hezbollah contra. E no fim das contas, a guerra não é entre Israel e o governo do Líbano, é entre Israel e o Hezbollah. Então eles nem fazem parte desse memorando.
Basicamente, se você olhar todos os pontos, todas as cláusulas do acordo, é tudo sobre o Hezbollah, o desarmamento do Hezbollah, tirá-los dos aspectos políticos ou militares do Líbano e, politicamente, exercer algum tipo de pressão sobre eles. Essa é toda a agenda deles. Isso não é novidade, Scott. Você deve lembrar que durante o governo Biden, eles basicamente tentaram fazer a mesma coisa, só que sem um memorando de entendimento. Fizeram tudo. E agora o governo Trump está repetindo praticamente cada passo que o governo Biden já tinha tomado antes, quando se trata da guerra contra os Houthis no Iêmen, e também agora em relação ao Líbano. Mas veja, eles continuam com a mesma ideia. Você acha que, com esse tipo de postura, eles vão conseguir alguma coisa no Líbano? Pois é, eles vão atrás da derrota de Israel. Pois é. Vamos lembrar todo mundo que Israel já foi derrotado pelo Hezbollah, não uma, não duas, mas 3 vezes. Israel ocupou o sul do Líbano uma vez e foi obrigado a sair porque o Hezbollah acabou com eles. Isso foi no ano 2000. Em 2006, Israel disse que ia apagar o Hezbollah da face da terra. Tivemos a guerra de agosto de 2006. O Hezbollah sobreviveu. Eles venceram Israel. Israel teve que pedir paz. Agora temos o conflito atual, em que o Hezbollah supostamente deveria desaparecer, mas não desapareceu. Eles estão destruindo tanques israelenses neste exato momento. Estão usando drones, mudando completamente a natureza do conflito entre o Hezbollah e Israel. Israel e os Estados Unidos estão jogando um jogo barato e estúpido. Estamos agindo como se o Irã e o Hezbollah fossem crianças, como se pudessem ser enganados. Veja, o Hezbollah já disse, vamos continuar resistindo enquanto Israel ocupar o sul do Líbano. Israel precisa sair de todo o Líbano. Então a nossa solução foi intermediar um acordo falso entre Israel e um governo israelense falso, porque esse presidente Aoun é uma farsa, ele é uma fraude, é um agente de Israel. Todo mundo sabe disso, e agora ele foi desmascarado. E o que o Aoun disse foi, não, nós autorizamos Israel a ficar no sul do Líbano, então não é mais uma ocupação ilegítima. Israel é bem-vinda no Líbano. You think Hezbollah's going to fall for that? You think anybody's going to fall for that one other than stupid Aoun, who is taking Mossad money? And, it's just a stupid game. The bottom line is this ends when Israel leaves Lebanon. That's it. It's the only way it ends. And Iran will never stop supporting Hezbollah. And Hezbollah will never lose to Israel. Israel will always lose. And the United States will always lose because we don't have a plan. Quando as forças do bem se levantam contra as forças do mal, as forças do bem vencem. O Hezbollah é o lado justo nessa luta. E o Irã também é. Antes da queda de Bashar al-Assad, o problema na região era o Irã e os chamados atos de resistência. Agora os israelenses falam em 2 frentes. Uma contra a Irmandade Muçulmana, que basicamente eles veem como uma combinação de Turquia e Catar, e a outra contra os atos de resistência. Parece que em Israel a prioridade está mudando um pouco em direção à Turquia, porque eles veem a Turquia e a Síria como um dos principais problemas neste momento. Eles acham que a Síria pode ser mais fácil do que o Líbano, já que no Líbano há o Hezbollah, que está lá e reage. Então a ideia seria tentar algo na Síria. Você acha que essa é a fórmula para Washington continuar lá para sempre? Olha, eu não acho que Washington queira ficar lá para sempre. Quer dizer, se essa é a estratégia, então eles estão se preparando para fracassar. O Donald Trump fez campanha dizendo que ia tirar a gente do Oriente Médio. Chega de guerra sem fim. Então, se agora estão dizendo que a política dos Estados Unidos é se meter numa guerra eterna, aí os eleitores americanos seriam burros. A gente pode ser ignorante, pode ter memória curta, mas não é tão burro assim, nem tão ignorante, e nossa memória não é tão ruim. A gente lembra o que ouviu na última campanha. A gente sabe o que o presidente prometeu. E sabe que o que está acontecendo agora
é exatamente o oposto do que ele prometeu, e que essa não é uma situação que foi imposta a ele. Essa situação aconteceu porque ele escolheu fazer isso. Isso é 100% culpa do Donald Trump. Então, mais uma vez, é pura incompetência. Quer dizer, eu não consigo entender as manobras mentais necessárias para mentir nesse nível, porque normalmente quando alguém mente, é para conseguir alguma coisa. A mentira é feita para enganar as pessoas, para fazê-las acreditar que outra coisa está acontecendo. Aqui, as mentiras estão levando as pessoas exatamente para o que ele deveria estar tentando evitar. O presidente não devia querer assumir a responsabilidade por uma guerra sem fim. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Eu fico sem palavras com o que aconteceu. Acho que quase todo mundo que vê isso, até os russos, fica sem entender. Sabe, você viu o que o Sergei Lavrov anda dizendo ultimamente? E o que o Vladimir Putin vem insinuando? Que o Donald Trump é louco. Não é como Joe Biden, com demência. Ele é simplesmente insano, mentalmente instável, um desastre emocional, imprevisível, o que o torna perigoso. Não é que ele tenha perdido a capacidade de pensar, é que ele perdeu a capacidade de pensar de forma racional. Ele está completamente fora de controle. Os russos sabem exatamente o que ouviram do Donald Trump em Anchorage. Sabem exatamente o que ouviram, porque sabem o que concederam. E agora estão olhando para a situação e percebendo que os Estados Unidos nunca tiveram a menor intenção, novidade para ninguém, nunca tiveram a menor intenção de fazer o acordo de Anchorage valer de verdade. Por quê? Eles só estavam recarregando as baterias. Sabe, seja enchendo o tanque de óleo ou recarregando as baterias, isso quer dizer que os Estados Unidos estão mentindo para você. Os Estados Unidos são incapazes de cumprir acordos. Essa é uma lição para o mundo inteiro. Ei, OTAN, vocês estão se preparando para se reunir em Ankara para falar sobre o futuro. Os Estados Unidos vão prometer um monte de coisas, mas nunca vão cumprir. Porque a gente não está aqui para ser um país capaz de manter acordos. A gente só se importa com a gente mesmo. E esse nós é definido por um louco narcisista que montou um culto à própria personalidade em Washington e finge que isso é democracia americana. Quer dizer, eu tô frustrado. Então você provavelmente percebeu isso. I'm frustrated, so yeah, you probably picked up on that. Now, do you buy this concept? Agora, você acredita nesse conceito de que existem duas facções em Washington, uma ligada ao J.D. Vance e outra ao Rubio, e que eles estão de alguma forma jogando em lados diferentes? O Rubio quer continuar na luta na Ucrânia e no Oriente Médio, enquanto J.D. Vance quer de algum modo encontrar uma solução prática para o que está acontecendo, em favor dos Estados Unidos, claro. Existe mesmo esse tipo de divisão? O Rubio disse, aliás, que a questão de Anchorage já está resolvida, que não há nada, nenhum acordo entre o Irã, os Estados Unidos e a Rússia em relação a Anchorage. Eu diria que, quando J.D. Vance fala sobre o caso da Ucrânia, ele fala de um jeito diferente. Mas essa diferença entre os dois está criando, de fato, duas facções? Ou você vê todos eles juntos, como duas ferramentas sendo usadas pela administração Trump para alcançar os mesmos objetivos? Again, in a normal political environment, De novo, num ambiente político normal, você sabe, secretários de Estado e vice-presidentes têm uma agenda. Olha, todo mundo quer o cargo mais alto. O Marco Rubio concorreu à presidência, né? Você sabe que ele queria esse cargo. Ele é secretário de Estado. E teve outra secretária de Estado que também queria muito esse cargo, a Hillary Clinton. O J.D. Vance quer esse cargo. Ele quer ser presidente dos Estados Unidos. É por isso que ele é vice-presidente. Ninguém vira vice-presidente só para sair do caminho. Quer dizer, a única pessoa que já fez isso foi o Dick Cheney. Acho que ele não queria ser presidente porque sabia que na prática já era, já que o George W. era tão fraco. Mas no fim das contas, o que temos são dois homens que querem o cargo mais alto. E eles têm uma eleição pela frente. Então, é claro que vai haver um certo jogo de cena entre eles. Mas esse tipo de faccionalismo só prospera num ambiente em que existe uma certa normalidade na forma de governar.
em que o chefe do executivo entende as relações. Entende, por exemplo, a diferença entre um secretário de Estado e um vice-presidente e distribui as responsabilidades de acordo com isso. Donald Trump não age assim. Ele é um culto à personalidade. Como é que pode existir uma facção dentro de um culto à personalidade? Veja, o culto à personalidade impede que existam facções. Ele não permite que o faccionalismo aconteça, porque no momento em que surge uma facção, você passa a ter um outro culto à personalidade. Existe um culto à personalidade em torno do J.D. Vance. Existe um culto à personalidade em torno do Marco Rubio. No momento em que o Marco Rubio, ou J.D. Vance, ou os dois, disserem algo como "eu sou importante, eu importo", é aí que o Donald Trump corta o fio deles. O Trump não aceita isso. Ele não tolera isso. Essa é a casa do Trump, e o Trump é a única coisa que importa. Então vai haver campanhas de bastidores, gente na mídia tentando girar a narrativa para um lado e para o outro. Mas para existir uma facção, é preciso ter um pouco de liberdade para agir. E o Donald Trump não dá liberdade para ninguém. Ele é o árbitro final. Ele é o cara. Ele é Deus. Tudo gira em torno dele. A opinião dele é a única que importa. Então não, eu não compro essa história de faccionalismo. Isso é só coisa que as pessoas inventam porque não têm coragem de admitir o que realmente está acontecendo. Você não viu ninguém na grande mídia dizer, peraí, isso é um culto à personalidade. Peraí, temos um louco narcisista no poder. Peraí, não é normal o presidente dos Estados Unidos fazer o que esse homem está fazendo. Todo mundo tenta normalizar. E uma das formas de normalizar é fingir que existe faccionalismo, como se houvesse o grupo do Rubio contra o grupo do J.D. Vance. Mas só existe um grupo, o grupo do Donald Trump. Existe uma briga séria em Israel. Dois lados estão se enfrentando, Naftali Bennett e Netanyahu. O Netanyahu disse, eu vou fazer de tudo para ser eleito de novo. E também disse, entramos no Irã 2 vezes para nos salvar da destruição por armas nucleares. E vai haver uma terceira vez, se for necessário. E o que estão comentando agora é basicamente o que o ministro das Relações Exteriores do Irã compartilhou hoje na conta dele no X, em resposta a um comentário do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz. Lá diz que o líder supremo do Irã foi marcado para morrer e parece que estão se preparando para assassinar o novo líder supremo do Irã. E a reação do ministro iraniano foi dizer que os termos do Memorando de Entendimento de Islamabad são totalmente claros e públicos para todo mundo ver. O presidente dos Estados Unidos se comprometeu a colocar focinheira nos seus cachorros em Tel Aviv. E se eles desobedecerem o dono, o Irã vai dar uma lição neles. Esse é o tipo de retórica que a gente está ouvindo agora. Eu parto do princípio de que, quando Israel diz que quer assassinar o novo líder supremo do Irã, eles estão falando sério. Eu não duvido, porque já fizeram isso antes. Não foi uma vez só, foram 2. Durante muitos anos, eles assassinaram cientistas iranianos e tudo mais. A gente sabe disso. A gente conhece essa história. Por isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã levou a sério. Agora vamos supor que tentem fazer algo assim. Como você enxerga o conflito, a escalada que pode surgir de uma ação desse tipo, desse movimento por parte de Israel entre o Irã e Israel? Como eu vejo isso, não importa como eu vejo. Quer dizer, você entende. O motivo de eu te perguntar isso é que os Estados Unidos estão sempre ali, em segundo plano. Ou então, Israel tenta começar uma guerra que não tem condições de lutar, mas quer que os Estados Unidos lutem por eles. Certo, mas a diferença agora é que naquela época, tudo isso era só uma hipótese durante o governo Obama. A ideia era, a gente poderia derrotar o Irã se os Estados Unidos entrassem junto. Sabe, no primeiro governo Trump, era tipo, vamos lá, Donnie, vem com a gente consegue vencer o Irã, vai acontecer. Depois, com Joe Biden, era, vamos Joe, a gente consegue, bora Joe. E todo mundo disse não, porque entendeu que era uma ideia idiota.
Mas o Donald Trump caiu na armadilha. E a gente entrou. E não entramos pela metade, não. Entramos com tudo. Tem um motivo para as coisas não terem dado certo. A gente não tinha capacidade suficiente. Os iranianos tinham mais capacidade do que a gente gosta de admitir. Mas mesmo assim, a gente foi com tudo o que tinha. Usamos todas as nossas munições de ataque de precisão, não sobrou nada. E a gente perdeu. Nós perdemos. Então essa ideia de que agora os israelenses vão simplesmente ficar lá dizendo vamos continuar provocando o Irã até que os Estados Unidos se juntem a nós de novo. Tá, digamos que a gente faça isso. E daí? Eu acho que o que precisa mudar aqui é o seguinte. Os iranianos estão mais ou menos na mesma situação em que o Vladimir Putin está. Provocação atrás de provocação. Mas por outro lado, a liderança iraniana está dizendo, mesmo com toda a estupidez que está acontecendo agora, a gente tem uma chance de reativar a economia, de fazer o país voltar a crescer, de se envolver de forma decisiva com a Rússia e com a China, de criar oportunidades de longo prazo. Essas são coisas que a gente não consegue fazer há quase 50 anos. Chegou a hora. Chegou a hora para o povo iraniano. Então, o que eles estão dispostos a fazer é suportar as provocações contínuas dos Estados Unidos e de Israel nas bordas do conflito, porque estrategicamente eles ganham mais vantagem ao não se envolver de forma decisiva com Israel. Mas em algum momento eles vão ser levados longe demais, assim como aconteceu com a Rússia. Quero dizer, eu acredito que a Rússia muito em breve vai atacar a Europa, porque não tem outra escolha. Não dá para continuar vendo mísseis de cruzeiro fabricados pelos britânicos atingirem instalações industriais estratégicas, como aconteceu agora em Volgogrado, e sair impune. Em algum momento, a fábrica que produz esses mísseis vai ter que ser destruída, mesmo que fique na Grã-Bretanha. E eu acho que ela vai ser destruída. Sabe, muitos iranianos, meu bom amigo, nosso bom amigo, o professor Morandi, disseram que lá no começo da guerra de 38, 39 dias, o Irã veria aquilo até o fim, que não ia acabar até que Israel fosse derrotado estrategicamente. Pois bem, desculpa, Irã, mas vocês deixaram acabar. Não estou culpando vocês, não. Quer dizer, cada um faz o que precisa fazer. Mas Israel continua lá, falando sem parar. E isso só termina quando o Irã vencer. Quando bater tão forte em Israel que o regime de Netanyahu deixe de existir e seja substituído por um governo capaz de realmente considerar uma resolução genuína do conflito. E isso só acontece quando Israel for ferido de verdade, ferido de forma fundamental. E eu não acho que o Irã precise se preocupar com os Estados Unidos, porque veja bem, tudo que o Irã precisa fazer é fechar o Estreito de Hormuz, fazer com que os Houthis fechem o Estreito de Bab el-Mandeb e pronto, acabou o petróleo do Oriente Médio. Acabou os Estados Unidos. Os países árabes do Golfo vão implorar pelo fim desse conflito. E aí é só continuar atacando Israel. E nunca parar de atacar Israel. Nunca parar de atacar Israel. Nunca parar de atacar Israel. Nunca parar de atacar Israel até conseguir o que querem, que é o fim do regime de Netanyahu. O Irã devia dizer isso abertamente. Eu já estou cansado de ouvir os israelenses ameaçando o líder supremo. Eu quero que os iranianos comecem a ameaçar Benjamin Netanyahu. Você está morto, Bibi. Um homem morto andando. Nós vamos te matar. Vamos matar você e qualquer um que tentar te substituir. O cargo de primeiro-ministro de Israel é nulo, não vale nada. Qualquer pessoa que ocupar esse posto está automaticamente marcada para morrer até que a gente tenha um tratado de paz de verdade. Até lá você é considerado uma entidade satânica. Eu adoraria ouvir os iranianos, não só dizendo isso, mas agindo de acordo. Eu vivo ouvindo falar desses mísseis iranianos todos. Então vamos ver. Vamos ver um fluxo sem fim de mísseis caindo sobre Israel, dia após dia, sem parar, até que Bibi esteja morto e as pessoas que tentarem substituí-lo também estejam mortas. Naftali Bennett, vamos lá.
assuma como primeiro-ministro, morra. Se o Irã não fizer isso, então Israel vai continuar jogando esse jogo. Eles vão continuar jogando esse jogo. E talvez seja um jogo que os iranianos estejam dispostos a aceitar neste momento, porque, na análise geral de risco e benefício, eles acham que estão ganhando mais ao não agir agora. Mas em algum momento, ou você mata o cachorro raivoso, ou vai ser mordido por ele. E se for mordido por um cachorro raivoso, você pega a raiva e morre. Certo? Então o Irã precisa responder a essas perguntas. Eles querem morrer de raiva? Porque quanto mais tempo deixarem esse cachorro louco de Israel espumando pela boca, maior a chance de o Irã acabar sendo mordido. Então, de novo, é por isso que eu disse, por que você está me perguntando isso? Porque eu tenho uma mentalidade de fuzileiro naval. A minha cabeça funciona assim, atacar, 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 atacar. Eu tento sim entender o quadro econômico e geopolítico mais amplo. É por isso que eu digo que eles podem ter um certo cálculo por trás disso. Mas o fato é que mesmo com esse cálculo, assim como agora com a OTAN e a Europa, o Vladimir Putin pode falar o quanto quiser sobre fazer a economia dele crescer. Ele pode conseguir injeções de 84 bilhões de dólares pelo Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o quanto quiser. Mas enquanto o Ocidente continuar fornecendo drones de ataque de longo alcance para a Ucrânia, isso vai continuar pesando na economia dele. Isso vai criar uma instabilidade que nunca vai deixar você alcançar o que quer, até que mate o cachorro. E é exatamente aí que o Irã está agora, especialmente que tivemos clareza por parte dos Estados Unidos. Quero dizer, obrigado, J.D. Vance, pela clareza que você trouxe ao admitir que o memorando de entendimento é só um jogo, uma manobra de negociação. Ganhar tempo para quê? Os Estados Unidos não estão ganhando tempo para o Irã ficar mais forte e a República Islâmica sobreviver. Os Estados Unidos estão ganhando tempo até encontrarem uma forma de pôr fim ao regime islâmico. É isso. E até que os iranianos entendam isso, eles vão continuar jogando um jogo que, no fim, é eles que vão ganhar. Porque o jogo deles é adiar, 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 até te matar. Entenda, isso quer dizer que eles vão continuar para sempre se você não acabar com eles. E no fim, eles vão ter sorte em algum momento e vão te matar. Então, atire no cachorro. É isso que eu venho dizendo. Chegou a hora de atirar nesse maldito cachorro, porque ele tá raivoso. O cachorro tá solto, correndo por aí. Não tem como salvar esse cachorro. Não adianta jogar um osso, fazer carinho na cabeça dele e tentar domar. Veja, o Irã agora, se você acredita no memorando de entendimento, está acreditando que Israel pode ser domado. Israel não pode ser domado. É uma fera raivosa. E acreditar que os Estados Unidos podem ser domados também é ilusão. A gente não pode. A gente tem um culto à personalidade que é simplesmente insano. Atira no cachorro? Essa é a única solução. E hoje a gente teve o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Ele veio a público e disse que vai punir as pessoas que participaram, que fizeram parte do assassinato do líder supremo do Irã e do povo iraniano, e também de outros iranianos. Eu acho que no caso do Nimal Khurshid, quando se fala em assassinato ou algo assim, eles não entendem toda a estratégia do Irã. Scott, não se trata de sair por aí assassinando pessoas. E não é só sobre o Irã. Todo o eixo da resistência, olha o comportamento deles, é muito mais estratégico do que simplesmente focar em matar pessoas. Eles estão de fato lutando. Veja os alvos durante a guerra. Eles não estavam atacando civis, nem tentando assassinar o Benjamin Netanyahu. Era algo além disso. Você precisa destruir as ferramentas, os meios que eles podem usar contra você. Eu não estou discordando. Só estou dizendo de onde tiraram o Irã. Olha, o Irã venceu a guerra, mas está perdendo a paz. Vamos deixar isso bem claro. O Irã não está vencendo agora. A cada dia que essa farsa ridícula continua, o Irã fica mais fraco e mais fraco e mais fraco porque está perdendo a influência que tinha. Em algum momento, os Estados Unidos vão se reerguer. Sabe quem consegue jogar esse jogo de novo, e de novo, e de novo, e de novo?
Os Estados Unidos. Sabe quem não consegue jogar esse jogo várias vezes? O Irã. O Irã venceu a guerra. Eu reconheço isso totalmente. Mas está perdendo a paz agora. E um dos motivos é que eles precisam reconhecer que em Israel e nos Estados Unidos existe um culto à personalidade. É isso. Tem até uma dica aqui para os iranianos. A gente tende a projetar nos inimigos o que é nosso reflexo. Então, quando dizemos, se a gente matar o líder supremo, todo o sistema desmorona, é porque sabemos que se perdermos o nosso líder supremo, o narcisista-chefe, ou o Bibi, o cão louco Netanyahu, o sistema também desmorona. Fica a dica para Irã. Se matarem o Bibi Netanyahu, Israel mergulharia numa guerra civil. Eu jamais vou defender o assassinato de um presidente americano. Então nem tentem, porque as consequências seriam gravíssimas. Mas veja o que vai acontecer quando o presidente sofrer um assassinato político em novembro. Veja o que vai acontecer com a América. De novo, eu não estou defendendo violência física contra o presidente dos Estados Unidos. Eu jamais faria isso. Eu acredito nas respostas constitucionais. E a resposta constitucional para um homem incompetente como esse é puni-lo no dia da eleição. A forma de punir Donald Trump é garantir que a Câmara dos Deputados esteja sob a liderança de Hakeem Jeffries, que vai abrir processo de impeachment. Normalmente eu não apoiaria isso, mas agora eu apoio, com certeza. Mas a gente também precisa que o Senado fique sob o controle do Chuck Schumer. Aí vai ser condenar. É assim que se pune o Donald Trump. Um assassinato político, a destruição da marca Trump, a destruição da imagem do Trump. E esse é o preço que ele tem que pagar pelos crimes que cometeu. Crimes contra a humanidade, crimes contra o povo americano, crimes contra a própria ideia de uma república constitucional. Ele está, sozinho, destruindo a república constitucional. A gente vai comemorar os 250 anos da Declaração de Independência e esse cara vai estragar tudo. O que deveria ser uma celebração solene de um dos maiores documentos já escritos vai acabar virando uma festa em homenagem ao bufão gordo de cara laranja. Quer dizer, ninguém dá a mínima para esse homem. Eu quero que ele seja apagado das páginas da história. Quero que seja tratado como Roma tratou Cartago. Quero que todo monumento a Donald Trump seja reduzido a escombros. Quero que se jogue sal no campo do nome da família Trump. Quero ter certeza de que esse nome nunca mais volte a florescer. Esse é o tamanho do estrago que esse homem causou ao nosso país. Isso não é só um constrangimento político. Ele está destruindo o país que eu jurei defender com a minha vida. Ele está destruindo. E agora nós, o povo, estamos deixando que ele faça isso. E a gente não faz nenhum favor para nós mesmos elegendo os democratas. Porque, veja bem, é como trocar um cachorro raivoso por outro cachorro raivoso. Os democratas não vão chegar dizendo, vamos preservar a Constituição. Eles vão chegar dizendo, como é que a gente se vinga desse homem e de quem apoiou esse homem? E aí a gente entra num ciclo sangrento de brigas políticas, que pode até piorar. Eu não quero isso. Mas veja, o Irã precisa entender, de novo, do ponto de vista iraniano. Deixem o Donald Trump ser o Donald Trump agora, porque ele vai morrer em novembro, politicamente. E aí vocês venceram. Nesse momento, vocês venceram. Vocês derrotaram, porque o sistema vai desabar sobre si mesmo. Netanyahu, você tem que matar ele, matar fisicamente. É isso. Ele tem que morrer. Talvez morra de câncer em breve, ou então precisa ser morto. Porque, do contrário, ele é um parasita cancerígeno, apodrecendo, que só quer guerra. É só isso que ele quer. É só isso que ele sabe fazer. É a única coisa que o mantém vivo. Netanyahu nunca apresentou nenhuma visão realista de paz. Ele não acredita em paz. Ele acredita na expansão do grande Israel. O que significa conquista?
conquista, conquista, guerra permanente. Isso não tem a ver com o sistema. Não tem a ver com o sistema israelense. Netanyahu é o sistema israelense. Ele está aí há tempo demais. Corrompeu completamente a ideia do que o Estado de Israel já foi um dia. Houve uma época em que eles tinham um primeiro-ministro chamado Yitzhak Rabin. Ele não era perfeito, mas pelo menos tentou promover a paz. Netanyahu é o homem que o assassinou. E os outros, sabe, deram poder a rabinos fanáticos de direita que citavam as escrituras. Do you think that with the current situation, Você acha que com a situação atual, nas próximas eleições, o pessoal do governo Trump, como o J.D. Vance ou o Marco Rubio, tem alguma chance de vencer a próxima eleição presidencial? Não. presidential election, with what we've seen so No. They've attached themselves to a loser, to a madman. Eles se agarraram a um perdedor, a um louco. Quer dizer, sempre existe uma chance, porque os democratas, se tiverem uma forma de estragar tudo, eles vão encontrar essa forma. Sabe, os democratas vão ter 2 anos para destruir. Lembrem-se, Marco Rubio cometeu crimes. J.D. Vance cometeu crimes. Então eles também deveriam ser impeachados. Os nomes deles deveriam ser jogados na lama. E se conseguirem uma condenação, seria ótimo. Então eu não acho que eles sobrevivam a isso. E acho que os democratas vão chegar ao poder em 2028. Aí eles vão estragar tudo na América. A gente está indo pelo caminho errado. A gente não está caminhando para uma retomada da República Constitucional. Sabe? O que está acontecendo é o contrário. Estamos voltando para um ponto em que um culto à personalidade vai ser trocado por outro. Nenhum político americano, nesse momento, tem a coragem de um George Washington para rejeitar a coroa. Porque o que é preciso agora é uma rejeição total do poder executivo unilateral. Dessa ideia de que a presidência tem, pela Constituição, poderes absolutos. A Suprema Corte parece estar apoiando isso, porque a maioria ali foi indicada pelo Donald Trump e, em grande parte, são seus apoiadores. A gente tem visto algumas decisões bem interessantes sendo tomadas ultimamente. Mas o que a gente precisa é de um presidente que, por exemplo, olhe para a lei dos poderes de guerra e diga ao Congresso que isso é inconstitucional. Que essas responsabilidades pertencem ao Congresso, não ao presidente. E que o presidente rejeite o jeito como as coisas têm sido feitas até agora. Cara, se a gente encontrar um presidente assim, esse país pode ser salvo. Se a gente encontrar um presidente que faça o Congresso cumprir o seu papel, seria incrível. Um presidente que realmente busque um judiciário equilibrado, uma Suprema Corte que não seja excessivamente politizada, que não tenha medo de indicar alguém do outro partido só porque essa pessoa é um estudioso da Constituição, melhor do que o do seu próprio partido. Que não se importe com o resultado político, mas sim com o Estado de Direito, com a Constituição. Me mostra um presidente assim, e esse país pode ser salvo. Mas, por enquanto, uma pessoa assim não existe. Tem gente que é pessimista em relação aos Estados Unidos. Não importa o quanto o povo americano seja contra Israel e os sionistas. No fim das contas, todo o sistema político dos Estados Unidos está sob o controle dos sionistas no país. Mas pesquisas recentes e as últimas primárias basicamente mostram que, mesmo com o apoio do AIPAC a alguns candidatos, eles não conseguem vencer com facilidade. Aliás, 2 deles foram derrotados. 2 novos candidatos que estão ganhando do AIPAC. Eles chamaram o que aconteceu de genocídio em 2023, 2024, e estavam lutando contra o que está acontecendo entre a Palestina e Israel. E agora estão vencendo. Estão a caminho de ganhar e de chegar ao Congresso em 2026. E você acha que esse tipo de mudança pode transformar as coisas de alguma forma? É um processo lento, passo a passo. Não é algo enorme. Não é, sabe, como se o muro inteiro estivesse desabando. Mas dá para ver as rachaduras aparecendo no muro. E isso, na minha opinião, é algo sério. Sim, é verdade.
Mas você também vê que o AIPAC pode colocar 30 milhões de dólares numa disputa em Kentucky e tirar o Thomas Massie do jogo. Thomas Massie. Yeah. So it's point counterpoint. Então é isso, sabe? Um ponto, outro ponto, um contra-ataque. Isso não deveria ser um jogo. Deveria ser sobre a erradicação total, a anulação completa de qualquer ideia de legitimidade de um lobby pró-Israel. Não se trata de vencer disputas políticas. É sobre redefinir como os Estados Unidos se definem como nação. E a gente precisa parar de brincar com as palavras. Ser contra Israel não é ser antissemita. É simplesmente ser contra um Estado genocida e belicista. E o povo americano precisa encarar essa realidade. Israel não é um aliado dos Estados Unidos, não é um amigo da América. Tem sido um inimigo desde o primeiro dia. O papel deles é nos espionar, roubar nossos segredos e nos usar politicamente para que a gente continue dando poder a eles. Eles são como um parasita que se prendeu ao hospedeiro. E é aí que, quando o público americano alcançar esse nível de consciência, vai ter uma chance de verdade. Se isso virar só um jogo político comum, centrado em dinheiro, vai ser aquele ganha um, perde outro, sabe? Porque, de novo, eles derrotaram o candidato apoiado pelo AIPAC dessa vez. Agora precisam governar. Muita gente esquece que não é tão difícil assim desafiar um incumbente e vencer uma eleição. O difícil é manter o cargo. Porque o verdadeiro desafio começa quando você já está lá dentro. Quando pega o telefone para começar a arrecadar dinheiro, o que precisa fazer desde o primeiro dia, aí sim você está enfrentando uma máquina. E você vai acabar gastando muito tempo com isso. E o que vai acontecer também é que você vai ser desafiado nas primárias, o que significa que em 2 anos vai estar exausto. Ou seja, você já começa a travar uma nova luta logo depois de ter vencido a anterior. Pouca gente consegue aguentar isso. O AIPAC joga esse jogo há muito tempo. Então, enquanto o AIPAC continuar sendo visto como legítimo, acho que vai ser difícil tirá-los do Congresso. O povo americano precisa acordar e dizer as coisas como elas são, que Israel é um inimigo dos Estados Unidos, e qualquer entidade que apoie Israel não é apenas um agente de um governo estrangeiro, mas de um governo hostil. E a gente precisa tratar o AIPAC do mesmo jeito que trataria um agente de qualquer nação abertamente hostil aos Estados Unidos. Eles precisam ser caçados, erradicados, presos, processados. Deveria ser ilegal ser simpatizante do Estado de Israel hoje, porque Israel não é só antissemita e genocida. Eles são anti-americanos. Claramente anti-americanos. São a principal ameaça de inteligência aos Estados Unidos. É impressionante quando a própria comunidade de inteligência reconhece isso. E mesmo assim, o Congresso continua agindo como se Israel fosse nosso amigo. Israel não é nosso amigo. Os iranianos são mais amigáveis conosco do que Israel, porque o Irã, pelo menos, realmente quer paz com os Estados Unidos. Israel não quer. Israel quer um estado permanente de guerra e quer que jovens americanos morram por eles. Você acha que o governo Trump está sendo convencido pelos europeus e por aquelas pessoas, aqueles lobistas ucranianos nos Estados Unidos, de que a Ucrânia está de alguma forma mudando o jogo e ganhando algum tipo de vantagem sobre a Rússia? Esse é o tom que a gente tem ouvido do governo Trump, não só do próprio Donald Trump, mas também do Marco Rubio e de outros altos funcionários em Washington. O que é isso? De onde vem essa ideia? What is that? Where does it come from? Quer dizer, isso é pura propaganda. Toda essa campanha de drones que os ucranianos estão fazendo é movida por propaganda. Eles estão sim causando algum incômodo para a Rússia, causando um pouco de dor. Mas ninguém fala sobre o que mais está acontecendo. Porque enquanto a Ucrânia manda 2 drones FPV para Volgogrado, a Rússia está destruindo fábricas inteiras. Enquanto eles explodem alguns poucos postos de gasolina, a Rússia está eliminando toda a infraestrutura de combustível no sul da Ucrânia, de um jeito que o exército ucraniano não consegue mais funcionar. A Rússia está acabando com o exército ucraniano. E todas essas operações com drones que tiveram sucesso em junho,
Pois é, adivinha, pessoal. Enquanto os ucranianos estão lá brincando com seus dronzinhos, atacando civis, cometendo atos de terrorismo e causando transtornos, os russos estavam fazendo vigilância e estudando o padrão de vida. De vez em quando, os ucranianos cometem um erro, como acontece com o tempo. Sabe aquele cara que está escondido direitinho? Ele bebe água da garrafa e joga no lixo onde deveria colocar. Mas ele joga, a garrafa bate na tampa, quica e rola para fora embaixo de um galho. Aí, de repente, um drone russo detecta garrafa d'água. Então os russos ficam ali e miram imediatamente. E antes que você perceba, 3 bombas Fab 500 caem no local, matando todo mundo que está lá dentro. Eles estão todos mortos agora. Isso está acontecendo de novo e de novo e de novo. Os ucranianos estão perdendo gente num ritmo que você nem imagina, e eles não conseguem sustentar essa guerra de drones. E olha, eles estão recebendo muitos drones, mas também estão perdendo muitos. A maioria é abatida pelos russos. Só que agora, o fato é que as instalações onde esses drones são montados estão sendo identificadas. Os russos estão lá, analisando tudo, descobrindo onde ficam e destruindo. Agora os ucranianos vão receber ainda mais apoio, e isso pode provocar uma reação russa contra a Europa. Mas o ponto é, os Estados Unidos estão se enganando, e o Marco Rubio é um idiota. Não sabe nada sobre as linhas de frente. Não recebe informações com inteligência precisa. A comunidade de inteligência não sabe dizer a verdade. Como é que a CIA vai dizer a verdade sobre um projeto no qual ela mesma está profundamente envolvida? A CIA não pode admitir que fracassou, porque precisa que esse projeto continue. Então eles sempre vão exagerar suas capacidades, sempre vão exagerar o potencial. Nunca vão contar a verdade sobre a realidade, até que seja tarde demais. A gente já viu isso no Vietnã, caso alguém ainda não tenha entendido. Sabe, Scott, você só está dizendo o que é. Os padrões se repetem. É assim que a vida funciona, pessoal. Os padrões se repetem. Procura aí, sabe, o Sam Adams, analista da CIA, que fez as avaliações sobre o número de soldados inimigos. Dá uma olhada em como os Estados Unidos simplesmente mentiram sobre o número de baixas. A gente exagerava os números do inimigo porque estava se enganando. E fizemos isso conscientemente. Ele sabia. Todo mundo sabia. Mas quando a gente entra nesse padrão de mentiras, isso vira política. Política não é sobre dizer a verdade. Política é sobre alcançar um resultado político dentro do país. Então você engana o povo americano o máximo que der, até o momento em que a mentira não dá mais para sustentar. Aí tudo desaba. Foi isso que aconteceu no Vietnã. E é isso que vai acontecer aqui. A Ucrânia não pode vencer essa guerra. A Ucrânia não vai vencer essa guerra. A Ucrânia está perdendo essa guerra. E não importa quantos chatbots bem financiados e movidos por inteligência artificial estejam por aí inundando as redes sociais. Isso não vai mudar essa equação. Em Krasnogorovka, os soldados ucranianos estão sendo massacrados na aproximação a Sloviansk. Massacrados. E quando a última linha de defesa urbana cair, não vai ter mais nada atrás dela. Essa guerra vai continuar, e a Rússia vai continuar vencendo, uma e outra vez. Você pode prolongar isso. Se quiser matar, se quiser lutar até o último ucraniano, parece que é isso que vai acontecer. Eu acho que a Rússia já desistiu da ideia de paz. Quaisquer concessões que eles tenham feito no Alasca já foram. Marco Rubio disse que acabou. Ah, não houve concessões. Houve sim, Marco. Você é um mentiroso. Veja, o governo Trump não consegue dizer a verdade sobre nada. Nada. Eles simplesmente mentem. Inventam mentiras. É como se, sabe, Joseph Goebbels vivesse hoje nos Estados Unidos. É só repetir a mentira várias e várias vezes e as pessoas acabam acreditando. Esse é o modo de operar americano. Nós somos incapazes de dizer a verdade. Nós, o governo dos Estados Unidos, somos incapazes de dizer a verdade. Então a gente se engana. Enganamos o povo americano. O que está acontecendo agora em relação à Ucrânia é uma grande operação de engano. Mas sabe quem não está caindo nessa?
Os russos. Os russos não dão a mínima por Gilbert Doctorow. Eu falei com um motorista de táxi, jantei com um monte de velhos de 80 anos que me disseram que os dias do Vladimir Putin estão contados. E olha, eu acabei de voltar da Rússia. Eu falo com pessoas bem diferentes das que o Gilbert Doctorow fala. Eu estive na linha de frente. Quando foi a última vez que o Gil foi para a linha de frente? Nunca. Então, quer dizer, existe frustração na Rússia? Claro que existe, e muita. Tem gente dizendo que a Rússia devia atacar, bombardear, até usar arma nuclear? Tem sim. Mas eles não governam a Rússia. Sabe quem governa a Rússia? Um presidente com níveis de apoio popular sem precedentes. Níveis de apoio sem precedentes. As pessoas dizem, o apoio está desabando porque caiu de 81% para 78%. Eu não acho que exista um político americano vivo que diria, meu Deus, eu só tenho 78%. As coisas estão bem ruins para mim. Não, as coisas estão bem. Isso não quer dizer que o Putin não esteja preocupado. Claro que ele está. Ele se preocupa com a Rússia e entende, sabe, a trajetória do país. Mas quando ele falou no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, ele deixou claro, logo na abertura, que, aliás, nem mencionou a Ucrânia, que o conflito na Ucrânia não vai definir o futuro da Rússia. O futuro da Rússia vai ser definido por crescimento econômico, estabilidade, investimento, clima, coisas desse tipo. Mas depois, na parte de perguntas e respostas, ele fez questão de deixar claro que essa guerra só termina de um jeito, com uma vitória russa que alcance os objetivos que o país estabeleceu. E a gente vê que a Rússia está redefinindo esses objetivos pela primeira vez. Agora, temos uma ideia do tipo de concessões que a Rússia estava colocando na mesa em Anchorage, quando falavam sobre a libertação total do Donbass, e de repente também da Novorossia. O interessante sobre o termo Novorossia é que ele pode ser interpretado de várias maneiras, inclusive envolvendo Odessa. Então, basicamente, a Ucrânia acabou falando até deixar de existir. Essa guerra vai terminar quando a Ucrânia deixar de existir. E se é isso que o Ocidente quer, é isso que o Ocidente vai ter. Se quiserem levar a coisa até o ponto em que a própria Europa deixe de existir, acho que a Rússia também tem um plano em andamento para isso. Mas tudo isso que você anda lendo é pura propaganda, é lixo. É como quando os Estados Unidos tentaram convencer todo mundo de que vencemos a guerra no Iraque. Não vencemos. E agora estamos tentando convencer as pessoas de que a Ucrânia está ganhando a guerra. Não está. Qual é a percepção dos russos sobre o tempo da guerra? Como eles enxergam essa linha do tempo? Não existe linha do tempo. Não existe linha do tempo. Por que a gente está falando de um cronograma? É por isso que eu estou te perguntando. Porque basicamente o argumento no Ocidente é sobre o cronograma. Mas não existe cronograma nenhum. Isso é uma construção ocidental. Nenhum oficial russo, nem Lavrov, nem Putin, nenhum deles, jamais disse algo como, meu Deus, temos um prazo, precisamos alcançar isso até tal data. Eles não trabalham com prazos. Essa é uma ideia criada pelo Ocidente. A gente inventa isso, porque é a única forma de montar uma narrativa que diga que a Rússia está perdendo, criando artificialmente marcos de tempo que depois não se cumprem. Isso vem desde o começo do conflito, quando analistas como eu diziam que a guerra ia acabar em uma semana. Eu estava errado. Não era uma guerra, era uma operação militar especial. Eu só fui entender isso mais tarde. Quando entendi, tudo fez sentido. Mas eu não fui o único enganado. O chefe do Estado-Maior Conjunto foi enganado. O diretor da CIA foi enganado. Todo mundo foi enganado. Não tem uma única pessoa por aí que possa dizer eu sabia que essa guerra ia se arrastar por muito, muito tempo. Nem o Zelensky sabia. Ele estava implorando para o Putin não mandar matar ele. Era esse o nível de falta de confiança que ele tinha. Mas os russos não estavam jogando esse jogo. Esse foi o grande erro de análise que todo mundo cometeu. A gente achou que a Rússia ia para a guerra.
A Rússia não ia para a guerra. Se a gente tivesse estudado a Rússia um pouco mais de perto, teria percebido isso, porque a Rússia não tinha reunido gente suficiente para vencer uma guerra. E também não tinha feito as preparações econômicas necessárias para sustentar uma guerra. A Rússia entrou numa operação militar especial muito rápida, planejada para forçar a Ucrânia a voltar para a mesa de negociações. E nisso, a Rússia conseguiu. Em apenas 6 dias depois do início da operação, a Ucrânia começou a negociar em Gomel, na Bielorrússia. Depois, essas negociações foram transferidas para a Turquia, e lá pelo meio ou final de março, já existia o Comunicado de Istambul, praticamente um plano de paz pronto. A Rússia vence, a Rússia vence, a Rússia vence, porque era só isso que ela queria. Aí o Ocidente interveio e mudou completamente o jogo. Lembram quando eu me compliquei por dizer que era um evento que mudava o jogo? Lembram do meu bom amigo Larry Johnson dizendo que eu estava viajando? Pois é, não estava. Foi sim um evento que mudou o jogo. Desculpem, pessoal, mas o jogo muda quando as regras mudam, quando as condições mudam. Se você tem um quarterback jogando e ele se machuca e você coloca o Tom Brady no lugar, o jogo mudou. Agora, você tem outro quarterback que pode lançar bombas, fazer jogadas e se movimentar. É simplesmente assim que as coisas são. Aí a Rússia muda o jogo de novo. E isso vem se arrastando sem parar. Então, o que a gente está falando aqui não é de prazos no calendário, mas de objetivos. A Rússia tem objetivos, e a Rússia vai alcançar esses objetivos. É assim que essa guerra funciona. A Rússia está travando uma guerra estratégica de desgaste, não só contra a Ucrânia, onde agora se fala até em esvaziar o banco genético de uma nação com dezenas de milhões de pessoas, mas também para eliminar a capacidade industrial da Europa. Ou seja, a Rússia está envolvida numa guerra de desgaste contra uma economia europeia que é muito maior que a dela. Quer dizer, os russos têm, dependendo de como você calcula, uma economia de 3 a 5 trilhões de dólares. A Europa tem uma economia de uns 15 trilhões de dólares. Então, como é que você vence isso ao longo do tempo? Você tem que desgastar o outro lado. Desgastar, desgastar, desgastar. E é exatamente isso que a Rússia está fazendo. Está desgastando eles. Está vencendo em todas as frentes. Mas não é algo que dependa do calendário. Esse é o jogo que o Ocidente joga, de novo, inventando estratégias, criando a ideia de que a Rússia está fracassando. Só que ao fazer isso, eles não percebem por que a Rússia está vencendo. E também não percebem o perigo de empurrar a Rússia até o ponto em que o modelo de guerra de atrito deixa de funcionar. Porque quando isso acontecer, a Rússia vai entrar em guerra. E hoje, a Rússia está preparada para lutar de um jeito que a Europa nem faz ideia. A Europa não consegue travar uma guerra. Por mais que falem, eles não têm exército, não têm nada. São literalmente um tigre de papel. Então, que jogo a Europa quer jogar? Seja qual for o jogo, o nome é A Europa Perde. Esse é o nome do jogo. A Europa perde. E se os Estados Unidos quiserem embarcar nessa, os Estados Unidos também vão perder. Talvez a Rússia perca também. Se for uma guerra nuclear, todo mundo perde. Mas achar que a Rússia vai permitir que a Ucrânia, fortalecida pelo Ocidente coletivo, desgaste a Rússia sem que a Europa sofra nenhuma consequência. Isso é completamente absurdo. Nosso amigo em comum, Mark Sloboda, diz que todas as guerras são, na verdade, uma só guerra. E essa guerra é, sabe, porque tudo acaba vindo dos Estados Unidos e do arsenal deles, quando se trata de enviar mísseis, interceptadores, tudo isso. Então, você tem a guerra na Ucrânia, depois a guerra no Irã, contra o Irã e contra a Rússia. E as duas estão sendo alimentadas por Washington, pelos Estados Unidos. E você mencionou os europeus. Os europeus, os alemães, por exemplo, a produção de armas, a Rheinmetall, disseram que querem produzir mais armamentos para a Ucrânia. Mas até que ponto eles têm capacidade real de produção? E a gente sabe do problema da energia, por causa da situação no Estreito.
Muita gente diz que o estreito está aberto, mas não está, na verdade. Passam por ali uns 30 navios, ou petroleiros, a maioria iranianos, basicamente. Então dá para ver que não está aberto. E o problema da energia continua na Europa. Isso significa que eles não vão ter tanta capacidade assim para produzir mais armas. E aí vem a questão: até que ponto a Europa consegue realmente ajudar a Ucrânia e produzir armas para ela? I mean, if you put enough resources into a problem and you give, Quero dizer, se você coloca recursos suficientes num problema, dá tempo bastante para os envolvidos e não tem, deixa eu colocar de um jeito bem direto. Se eu tô num campo e tenho 2 coelhos, um macho e uma fêmea, quanto tempo vai levar para esses coelhos encherem o campo? Porque a gente sabe que coelhos se reproduzem feito loucos. Então eles ficam lá fazendo isso, pum, 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 pum. E o ponto é, mais cedo ou mais tarde o campo vai estar cheio. É inevitável. Agora, se eu coloco alguns coiotes, uns lobos, uns linces, quanto tempo vai levar para os coelhos encherem o campo? Nunca vão encher o campo. A Europa é o coelho. É isso. Bichinhos macios, fofinhos. Europe is a rabbit. That's it. Soft little fuzzy things. Incapable of doing anything in a real world. Incapazes de fazer qualquer coisa no mundo real. Mas os russos estão permitindo que a Europa vire um campo sem predadores. Então os coelhinhos vão se reproduzir. É isso que está acontecendo agora. A Europa está sendo tratada como um campo sem predadores. Aí a Rheinmetall pode construir uma fábrica, mesmo que essa fábrica não faça sentido do ponto de vista econômico. Agora, eles têm a Suécia, que pode fornecer aquele tipo especial de aço necessário para fabricar veículos blindados. Mas, normalmente, num cronograma normal, eles não conseguiriam responder. Só que, se você der uma década para eles construírem, os coelhinhos peludos vão aparecer. Mas no momento em que a Rússia colocar alguns predadores no jogo, acabou. But the moment Russia puts some predators in the game, it's over. I'll say it now, and I'm Eu vou dizer agora. A Rússia precisa escolher pelo menos um, de preferência 3, na Europa, que estejam trabalhando em nome dos ucranianos. E eu recomendaria fortemente que a Rheinmetall em Düsseldorf fosse um deles. E não é para atacar com 1 ou 2 golpes, é para ir com força total, como Cartago. Essas fábricas deixam de existir. Não sobra nada. Só um monte de entulho. Não dá nem para reconhecer o que era. Você apaga do mapa. E aí você se volta para os europeus e diz, o predador chegou. Toda fábrica, toda instituição europeia que assinou um acordo de produção conjunta com os ucranianos está na nossa lista de alvos e nós vamos eliminar vocês. production agreement with the Ukrainians is on our target list, and we will kill you. The only way to get off our target list is to allow Russian. A única maneira de sair da nossa lista de alvos é permitir que inspetores russos entrem nas suas instalações, para garantir que vocês realmente pararam de fazer o que estavam fazendo com os ucranianos. Agora, é crime capital armar a Ucrânia. A Ucrânia é inimiga da Rússia, e qualquer um que arme a Ucrânia é inimigo da Rússia. Eu diria isso também para os Estados Unidos. Nós, como russos, podemos dizer, talvez não ataquemos fisicamente os Estados Unidos, mas se vocês trouxerem aviões carregados de mísseis e pousarem na base aérea de Ramstein, nós vamos eliminar a base de Ramstein. Considerem-se avisados. O predador está aqui. Os coelhos não terão permissão para se reproduzir. Essa é a única forma de isso acabar, para ser sincero. Porque, do contrário, o que acontece é que a Europa virou um campo sem predadores, e eles conseguem agir livremente com o tempo. Mas quando você introduz um predador nessa relação, out of way something that's not. Europe can do nothing. Muito obrigado, Scott, por estar com a gente hoje. Um grande prazer, como sempre. As always. Yeah, I wish I was in a better mood. But you know what it is. Eu queria estar de melhor humor, mas você sabe como é. Quer dizer, aquele trecho do J.D. Vance me irritou demais. Eu não sei. Espero que, sei lá, os estrangeiros já estejam acostumados com americanos mentindo. Mas para o público americano, vocês entenderam o que acabou de acontecer ali? O vice-presidente dos Estados Unidos admitiu que os Estados Unidos simplesmente mentem. É só isso que a gente faz, mentir. A gente não é confiável, a gente não é ninguém, a gente não é nada. Pensa nas suas amizades de infância.
Se você tivesse um amigo que mentisse desse jeito, ele não seria mais seu amigo. Você basicamente afastaria essa pessoa. Ela seria rejeitada, e deveria ser rejeitada. O J.D. Vance deveria ser rejeitado, nunca mais tratado com respeito. E os outros países deveriam se recusar a recebê-lo. Se o Donald Trump mandar ele fazer isso, os iranianos deviam dizer não. J.D., esse memorando de entendimento é só para ganhar tempo? Então a gente não quer conversar com vocês. A mesma coisa com o Jared Kushner e o Steve Witkoff. Não recebam. Nunca se encontrem com eles. Evitem. E talvez evitem também os Estados Unidos. Digam simplesmente, vocês não importam mais. Vocês não contam. Porque como é que a gente pode contar? Tudo que a gente faz é mentir. Tudo que a gente faz é mentir. E o meu país vai completar 250 anos em 4 dias. Sabe, eu estava vivo no bicentenário. Foi um momento especial para mim quando eu era criança. Eu morava na Turquia naquela época, numa base, a base aérea de Bogaz. E os turcos, por causa da invasão de Chipre, a gente tinha imposto sanções contra eles. Então eles impuseram sanções contra a gente, dizendo, vocês não podem hastear a bandeira americana na base. Não podem. Naquela época os americanos eram bem patriotas. A gente amava a nossa bandeira, amava mesmo. Dava orgulho ver a bandeira tremulando. E aí nos negaram o direito de ver a nossa bandeira hasteada sobre aquela base onde viviam e trabalhavam americanos. No dia 4 de julho de 1976, a comunidade americana de Ankara se reuniu em Balgat. E o governo turco disse, neste dia, vocês podem hastear a bandeira. Foi uma coisa impressionante. A gente estava fazendo um churrasco, jogando um torneio de softball, meu time foi mais ou menos, mas aí todo mundo parou, tocaram o hino nacional e a bandeira subiu. Não tinha um olho seco ali. A gente chorava de alegria, de orgulho, porque aquela era a nossa bandeira, porque ela representava algo. Representava o bicentenário da assinatura da Declaração de Independência. E isso significava muito pra gente. Enchia o coração de felicidade. Agora estamos chegando aos 250 anos. Meu Deus, já se passaram 50 anos. Esse país não faz ideia do que está comemorando, porque esse homem não deixa a gente entender o que está comemorando. Esse homem está arruinando tudo, tudo. Não é sobre ele. É sobre o país. É sobre a bandeira, a bandeira, a bandeira. É por isso que eu fico frustrado. E talvez eu devesse ter dito não ao seu pedido de entrevista. Talvez eu devesse ter percebido que eu não estava num bom dia. Mas sabe, eu aceitei, então agora tenho que lidar com isso. Mas poxa, isso não é... O que você disse? Acho que muitos de nós entendem a situação. Todos nós estamos lidando com essas guerras sem fim. Acho que você tem razão. Você está certo em cada ponto que levantou durante essa entrevista. Scott, fica na linha. Quero te dizer uma coisa assim que a gente encerrar aqui. Vou levar uma bronca. Certo. Obrigado. Margie.